O tema de hoje é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no meu canal. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com concurso público. No final do ano passado eu resolvi fechar a minha loja. Eu tinha uma loja de roupas online e um espaço físico e não estava mais dando certo e eu resolvi que eu ia fechar. E nisso surgiu o concurso público do Banrisul, do banco aqui do Rio Grande do Sul. Abriu o edital em dezembro e o concurso seria dia 24 de fevereiro, se não me engano. Agora não me lembro direitinho a data. Mas enfim, era uma coisa muito perto, mas eu pensei, vou arriscar. Por que não, né? Se eu vou fechar a loja, não tá mais dando certo, eu vou usar esse tempo que eu vou ter livre, esse tempo que eu vou ter ocioso, pra me dedicar ao concurso, e foi isso que eu fiz. Então o edital abriu ali final de dezembro, mas era muito próximo das festas de fim de ano, eu já tinha programado viagem, tinha Natal em família, enfim, toda essa função. O que eu fiz? Eu comprei um curso online. Na época eu peguei o curso da Casa do Concurseiro, que foi o que me indicaram, que era muito bom, enfim, comprei ele. Ele não era barato, porque eu acabei comprando em cima da hora, então o preço já tava lá em cima. Deixei tudo certinho já e pensei, assim que eu voltar da viagem eu começo a estudar. Então eu comecei a estudar mesmo pro concurso no dia 2 de janeiro. Foram menos de 2 meses de preparação até o dia do concurso, então por isso foi muito apurado. Só que como eu falei pra vocês, como a minha vida era dedicada somente à minha loja, e eu ia ter que fechar ela, eu pensei, já vou largar ela e vou dedicar 24 horas do meu dia pro concurso. Como eu tinha pouco tempo pra estudar, se eu não fizesse isso eu não ia dar conta. Então o que eu fiz? Eu larguei tudo da minha vida. Eu larguei vida social, eu larguei família, eu larguei amigos, eu larguei o Instagram, larguei o YouTube pra me dedicar ao concurso. Eu acordava tipo assim 6h30, 7 horas da manhã, começava a estudar, parava pra almoçar, continuava estudando até a noite. É claro que o certo é você não fazer o que eu fiz. É você estudar com mais tempo e você não abrir mão de tudo, sabe? Porque você acaba enlouquecendo mesmo, que foi o que aconteceu comigo, eu quase enlouqueci. Mas o legal é você saber dividir as coisas, sabe? Você saber dividir o estudo com a tua família, com a tua vida social. Só que como eu não tinha tempo, foi uma coisa que apareceu na minha vida assim de última hora, foi o que eu tive que fazer. Então a minha vida era essa, era estudar o dia inteiro. O curso online foi muito bom pra mim, porque assim, se não fosse o curso eu realmente não tinha conseguido. Antes de comprar o curso eu até comprei uma apostila enorme, uma apostila grossa assim, e eu olhei aquilo lá e eu falei, gente, eu não vou conseguir estudar por isso aqui. Foi aí que eu comprei o curso, né? O curso online é legal porque tá todo dividido, né? Todas as matérias divididas e tudo que você precisa estudar, tudo que tá no edital, já tá lá, sabe? Eles já preparam tudo pra você, já preparam todas as matérias, então as matérias eram divididas em aulas, então eu olhava lá, tipo, português. Tinha, por exemplo, 20 aulas, aí tinha o dia certo de cada aula, eu me programava, né, pra estudar. Então o curso online me ajudou muito porque já tava ali tudo mastigadinho. Segundo ponto é a organização. Então eu tinha um calendário, eu fiz numa folha de papel assim, todas as matérias, quantas aulas eu tinha que ver, e aí eu ia fazendo um xizinho na aula que eu já tinha visto, na aula que eu já tinha estudado. Programava também a minha semana inteira, tipo, na segunda eu vou estudar matemática, português e tal coisa, sabe? Eu programava, na terça eu vou estudar isso, isso e isso. Eu fazia uma outra folha com as coisas que eu tinha dificuldade, as coisas que eu tinha que rever. Então tudo que eu tinha dificuldade eu colocava naquela folhinha lá e eu dava um jeito de dar uma revisada naquilo. Os resumos são muito importantes, então todas as coisas que eles davam nas aulas, né, nas videoaulas, eles passavam a apostila, então eu imprimia essa apostila, ia acompanhando a aula com essa apostila e depois fazia um resumo daquela aula. Então no final de cada aula eu fazia um resumo, e é esse resumo que te ajuda a pegar as coisas, sabe? Então assim, muitas vezes você vê a aula, mas você não consegue pegar direito, sabe? A aula te ajuda, mas você vai ter que ver depois, você vai ter que revisar. E o resumo é uma coisa muito legal, porque
você vai escrevendo, você vai fazendo o resumo e você já vai memorizando aquela coisa, sabe? Então isso é muito bacana, os resumos me ajudaram muito. Então primeiro eu assistia a videoaula, depois eu lia toda a apostila, né, até pra resumir, e depois disso, quando eu via que o meu resumo tava completinho, tinha todos os pontos, eu estudava só pelo resumo, porque aí é muito mais rápido, né? Então, uma coisa que eu sempre fazia também era assim, ó, eu assistia as aulas, fazia o resumo e depois estipulava uma meta, tipo, eu tenho que ler o resumo de tal coisa. Então você nunca pode deixar de rever as matérias, de rever os conteúdos, porque você vai esquecendo, sabe? Tipo, os últimos conteúdos, se eu não tivesse revisado os primeiros, eu já teria esquecido os primeiros. Então, esse negócio da organização é muito importante, você tem que se dedicar àquilo mesmo. Mas uma coisa que eu falo pra vocês é assim, ó, em primeiro lugar, coloquem a organização, sabe? Eu falo que minha mesa era uma bagunça olhando assim na minha casa, né? Tipo, minha mesa sempre cheia, mas na verdade eu era muito organizada. Tinha a fileira ali, tinha a fileira da tal matéria e tal, tava tudo organizadinho sempre ali, porque senão vira uma confusão, gente. É muita coisa, é muito conteúdo. Então, em resumo, o que eu fiz foi isso aí. Foi assistir as videoaulas, que é uma coisa assim, ó, que eu indico muito pra quem tá fazendo concurso, porque a videoaula é muito legal. Você acaba não se sentindo tão sozinho, porque tem uma pessoa ali falando com você, porque a vida de concurseiro é uma vida muito amarga, né? É uma vida muito sozinha, você fica o dia inteiro só estudando, e aquilo acaba te dando uma pressão muito forte, né? Você não tem a vida social ali com as pessoas, não conversa com ninguém, então é muito legal você ter aquele professor ali. Quem pode fazer a aula também, né? A aula presencial é muito legal. Aqui na minha região não tinha a aula presencial, então, mas é muito bacana. Então, vê a aula, se você ficou com dúvida, rever, sabe? Eu muitas vezes voltava às aulas, assistia 2, 3 vezes as mesmas aulas, depois fazia os meus resumos e era assim que eu conseguia guardar as coisas. A dedicação é muito importante, como eu falei, eu dediquei esses quase 2 meses inteiramente ao concurso, eu abri mão de tudo, então eu estudava, acordava cedo e até à noite estudando, a minha vida era baseada nisso. Eu sei que muita gente, a maioria das pessoas não pode fazer isso, né? Trabalha, tem filhos, estuda, então assim, o que eu falo pra vocês, tirem um tempo e nesse tempo se dedique inteiramente àquilo, sabe? Se você tem filho, tem marido, mora com os teus pais, entra no teu quarto e fica sozinho, sabe? Se dedica somente àquilo, larga o celular tem que ficar longe, o celular só atrapalha a gente. Então meu celular deixava lá longe, só ficava comigo uma garrafa de café, uma garrafa de água e deu, sabe? Se dedica inteiramente àquilo. Se você tem 1 hora para estudar por dia, beleza, mas se dedica inteiramente àquilo que você está fazendo, sabe? Não adianta você ficar assistindo aula e ficar mexendo no celular, ficar pensando lá na morte da Bezerra. Outra coisa que eu até comentei no meu Instagram é que assim, ó, a matemática sempre foi a minha dificuldade. Então eu me superei muito nesses quase 2 meses, porque eu assim, eu tive, na época que eu estudava no meu ensino médio, primeiro e segundo ano, eu estudava em colégio público, então o colégio estava passando por grandes dificuldades, a falta de professor, que é uma questão, né, tão comum, infelizmente, hoje em dia nas escolas públicas, e eu fiquei por muito tempo sem aula de matemática, sem professor de matemática, então na hora da matemática a gente ia para casa ou ficava no pátio, então sempre foi uma grande dificuldade para mim, porque eu já tinha sempre a dificuldade com a matemática e sem professor, então era pior ainda. No terceiro ano eu fui estudar num colégio particular, eu mudei de cidade para estudar e assim foi uma grande dificuldade na minha vida nesse período, porque eu não sabia nada, eu tinha zero conhecimento de matemática e no concurso foi pior ainda, né? Porque eu falei, como que eu vou passar nesse concurso, como que eu vou conseguir se eu não sei nada de matemática? E foi uma grande superação pra mim, porque eu consegui. Eu até hoje eu não acredito que eu consegui fazer aqueles cálculos na hora da prova. Eu ainda não, sabe, é uma coisa que não cai a minha ficha, assim, que como com dedicação você consegue, sabe? É só você, igual eu falei, é só você traçar uma meta que você consegue. Foi muito difícil. Eu pensei em largar muitas vezes. Na verdade, todos os dias eu acordava e pensava, eu não quero mais, eu vou desistir.
Mas eu seguia forte, sabe? É comum você pensar todos os dias em desistir, principalmente nas suas dificuldades. Nas aulas de matemática, gente, eu chorava, eu ficava com dor de cabeça, eu falava, eu não vou conseguir, eu não quero mais, não vai dar certo. Mas eu tinha apoio da minha família, eu tinha apoio do Felipe e eu consegui, sabe? Muitas coisas, assim, faltou, sabe? Se eu tivesse mais tempo, eu tinha, claro, conseguido aprender melhor. Foi muito corrido, foi muita pressão, mas eu posso dizer pra vocês que eu venci, eu consegui, sabe? Então, não tenha medo dos teus medos. Você tem que passar por cima dos teus medos. Você tem que pensar assim, eu vou conseguir e vai, sabe? E tenta, você tem que tentar, você não pode desistir. Então, o concurso é isso aí, você tem que ter a tua meta, sabe? Você vai pensar em desistir todos os dias, mas você tem que colocar na tua cabeça que você pode, que você consegue. Nesse meio tempo, uma semana antes do concurso, na verdade, a gente já tinha uma outra viagem marcada pra praia, uma viagem em família, já fazia muito tempo que tava marcada, já tava tudo pago. E eu falei pro Felipe, eu não vou nessa viagem, eu vou ficar estudando. E ele disse, não, você vai e você vai estudar lá. E assim, foi muito difícil pra mim, porque era uma viagem em família, né, era uma viagem de férias. E a gente foi pra aproveitar e eu tive que me dedicar e fiquei estudando. Então eu comento que assim, foi bem difícil, porque eu via toda a minha família saindo, indo pra praia de manhã e eu já tava acordada fazia tempo, tipo, eles acordavam às 8, eu já tava, fazia tempo estudando, lá no meu computadorzinho, na sala, na praia, e eles tomavam café, saíam, iam pra praia e eu ficava sozinha estudando. Então é bem complicado, assim, muitas vezes pra dar uma esfriada na cabeça, eu pegava o meu material, ia pra beira da praia, sentava lá e ficava estudando na praia, o que é muito difícil, né, você conseguir se concentrar. Mas é isso aí, eu levava as minhas contas de matemática, ficava fazendo lá na beira da praia. Então, assim, aí que eu vi que se você quiser, você faz, sabe? Foi bem difícil, nesse meio tempo eu tive crises de ansiedade. Na praia eu tive uma crise de ansiedade muito grande, faltava, tipo assim, 3 dias pro concurso, que eu voltei da praia e fui direto fazer o concurso. Então, os últimos dias de estudo foram na praia, foi muito difícil. E porque você já tá fora de casa, né? É mais difícil se concentrar, enfim, família viajando, né? Então me deu uma crise de ansiedade muito forte. Eu pensei em desistir, pensei não vou fazer a prova. Assim, foi muito difícil. A vontade que eu tinha era de sair na rua gritando. Mas o que eu quero passar pra vocês é isso aí, é que é difícil, com todo mundo é difícil, não pensem, pra ninguém é fácil, todo mundo tem os momentos de desespero, todo mundo tem os pensamentos negativos, pensa em desistir, enfim, mas a gente tem que seguir em frente. Bom, fui fazer a prova, foi muito difícil no dia, eu tava muito nervosa, eu acho que o meu nervosismo, assim, me atrapalhou bastante. Eu não lembro se era 4 ou 5 horas de prova, enfim, mas aquilo lá passou voando, que parecia que tinha passado, assim, 10 minutos. A prova tava muito extensa, a prova tava muito, assim, complicada, eu digo, tipo, os cálculos eram muito extensos, sabe? Era muita coisinha. E, infelizmente, eu não consegui fazer toda a prova. Eu comecei por português, que era a matéria que eu mais, tipo assim, tinha habilidade, sabe? Era a matéria que eu mais manjava. Comecei por português, eu quase gabaritei português. Aí depois eu acho que eu fui para conhecimentos bancários. E aí eu fui pra matemática, não deixei a matemática pro final, porque eu sabia que a matemática ia ser complicada pra mim. Mas mesmo assim eu vi que não ia dar tempo de fazer todos os cálculos, terminei toda a prova. E aí voltei pra matemática de novo. E eu tinha feito as provas dos outros anos, isso é importante a gente fazer prova. Eu refiz muita prova, gente, não só do concurso do Banrisul, isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Eu refiz muita prova, sabe? Da minha banca. Então isso é muito importante pra gente ver também o que a banca costuma pedir, qual é o jeito que a banca costuma pedir. Eu esqueci de falar isso pra vocês, mas façam muitas provas, sabe? Isso é muito importante. Dá preguiça de fazer, mas tem que fazer. Eu refiz as provas do Banrisul, as 2 últimas provas, e refiz prova da banca, assim, ó, muita, sabe? Prova de português, então, é muito importante, assim, porque costuma cair tudo meio parecido, sabe? A maneira de perguntar,
as questões que eles pedem, enfim. E as provas dos outros anos do Banrisul estavam muito mais tranquilas, e a desse ano foi muito, muito, muito complicada. Como eu falei, infelizmente eu não consegui fazer toda a prova. Se eu tivesse mais tempo e se meu nervosismo não tivesse me atrapalhado tanto, talvez eu teria conseguido. Mas mesmo assim eu fui aprovada. Era uma vaga só pra minha região, infelizmente eu não consegui ficar em primeiro lugar. Mas eu fiquei em 9º lugar na minha região, o que pra mim foi um motivo de muita alegria, porque foi muito difícil, a minha ansiedade me atrapalhou muito, o tempo, que foram menos de 2 meses, e era o meu primeiro concurso público. E ficar em 9º lugar pra mim, assim, foi... Nossa, eu chorei, sabe, quando eu vi. É claro que eu gostaria de ter ficado numa posição melhor, eu gostaria de ter ficado em primeiro lugar, mas já foi um motivo de orgulho pra mim, sabe? Foi muito gratificante porque eu vi que valeu a pena. E que se você quer isso, se você quer seguir nessa coisa aí de concurseiro, vale a pena estudar, vale a pena se dedicar, porque no final dá certo, sabe? Então o Banrisul tem fama de chamar mais gente, eles né, tipo, abrem uma vaga, mas geralmente eles chamam bastante gente da lista, e eu tô esperando. Tô esperando pra ver se essa lista anda. Então o concurso fica valendo ali por 2 anos, então nesses 2 anos eu posso ser chamada. O que eu quero passar nesse vídeo pra vocês não é nem o fato assim de ela estudou 2 meses e foi aprovada. O que eu quero passar pra vocês é que com dedicação a gente consegue tudo. Então é isso aí, o vídeo já ficou bem extenso. Tinha muita coisa que eu queria falar pra vocês, mas que em um vídeo não cabe. Às vezes o vídeo pode ter ficado muito confuso, eu fiquei falando aqui muito, mas aqui tem tanta coisa pra falar, gente, que é complicado, assim, em um vídeo falar tudo. Então se vocês tiverem mais alguma dúvida, se quiserem saber, assim, mais alguma coisa específica, comentem aqui embaixo, deixem um comentário aqui que eu posso reunir mais dúvidas, mais assuntos e gravar outro vídeo. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre concurso porque eu fiz um concurso, eu estudei 2 meses, mas eu acho que qualquer dica é válida, né? Eu quando estava estudando eu procurava 1000 vídeos na internet porque isso dá um ânimo na gente. Ouvir experiências nunca é demais, né? E eu tô aqui só pra tentar ajudar vocês com um pouco de experiência que eu tenho. Então deixem aqui embaixo os assuntos, as dúvidas, que eu respondo tudo em um outro vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que não tenham cansado de me ouvir. E é isso aí. Um super beijo e até o próximo.